Olá, tudo bem? Me chamo Gilberto Ribeiro, sou capelão aqui no Espírito Santo, na cidade da Serra, pela Mais Um Capelania Empresarial, e quero nesse momento compartilhar com você acerca de um tema muito importante, principalmente para os homens, não exclusivamente, mas principalmente para os homens, que é a prevenção sobre o câncer de próstata. A gente está falando aqui de uma agenda que está inserida nos meses temáticos de saúde, que a gente recorrentemente verifica aí nas publicações e nas mídias sociais. Tivemos recentemente o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, e agora nós vamos entrar no Novembro Azul. Então, eu quero compartilhar contigo porque o melhor cuidado é a prevenção, né? Então, eu lhe convido a dedicar um tempo de atenção a esse conteúdo que vai enriquecer a sua vida e é muito importante. Vamos lá? Seguindo aqui, então. O Novembro Azul é uma campanha internacional de conscientização e prevenção do câncer de próstata, né, que, dentro da perspectiva masculina, é um dos principais problemas de saúde mais comuns entre os homens. Né? Então, o objetivo nesse momento é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, que aumenta de forma absurda as chances de cura da doença. Então, a prevenção ela é muito importante e a gente tem uma dinâmica muito própria das mulheres, né? De mensalmente fazerem, né, ou terem uma frequência, né, não mensal, mas uma frequência regular do preventivo, né, que é importante para a saúde feminina. E aí nós estamos trazendo também as boas práticas, os princípios que funcionam para a perspectiva masculina no quesito de câncer de próstata, que a gente precisa, e nós vamos explorar um pouco mais esse tema, a partir de uma determinada idade, ter uma certa intensidade. Então, assim, a campanha, que é uma campanha nacional, quiçá mundial, ela tem por perspectiva desmistificar alguns preconceitos, incentivando os homens a cuidarem da própria saúde. E é sobre isso que a gente quer discorrer ao longo desse vídeo. Vamos lá? Então, vamos falar de estatística. 51%, segundo as estatísticas, nunca consultou um urologista. Né? Isso também está bem dentro da perspectiva cultural. E 90% da cura, ela é possível se diagnosticado no início. Portanto, a gente está trazendo para você aqui uma informação que é de conhecimento comum, né, de senso comum, de que a gente precisa se prevenir. E essa perspectiva do câncer de próstata, que talvez os nossos antepassados não tinham essa clareza, não tinham esse conhecimento tão evidente, chegou até a nós. E nós podemos, a partir de então, fazer a diferença na história da nossa família, na história da sociedade. Se as estatísticas dizem que de cada 6 homens, um terá câncer de próstata, nós podemos ficar fora dessa estatística. Nós podemos começar a mudar essa perspectiva e, quem sabe, daqui a algum tempo, a partir de iniciativas como essa, de conscientização, e a partir da adesão, né, do conhecimento recebido e colocado em prática, nós podemos mudar essa estatística. Nós falamos é o primeiro câncer mais incidente entre os homens, mais comum entre os homens, né? Obviamente que é só para o homem, porque a próstata só pertence ao homem, mas é muito comum entre os homens esse tipo de situação, dentro de uma perspectiva de cada 6 homens, um terá. Então a gente pode começar a reescrever essa história, essa estatística, tá certo? Então eu deixo aqui em 3 João 1:2, que é uma mensagem do autor sagrado, dizendo o seguinte: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, esse é o objetivo comum de todos: saúde da física, saúde da alma. Então, a gente tem que perseguir esses objetivos fazendo o que está ao nosso alcance efetivamente. Um pouco mais adiante, o que é próstata? Né? Nós estamos falando de cuidado, mas o que é isso? É uma glândula que só o homem possui, localizada abaixo da bexiga, em frente ao reto. Opa, essa informação é importante. Por quê? O reto é a parte final do intestino grosso. E para que ele tenha acesso, para verificar efetivamente, com maior acuracidade, como está a glândula, ele precisa acessar através do toque retal. É desconfortável, é um problema, né, dentro da nossa cultura, mas é algo que a gente precisa romper, a gente precisa vencer esse obstáculo. Então, a função da próstata ela está relacionada à produção de um líquido prostático, uma secreção clara e fluida que favorece os nutrientes necessários para os espermatozoides, que por sua vez são produzidos nos testículos, né, e originam o sêmen. Então, tem toda uma razão para a sua existência e a gente, a cada tempo de vida, isso tem a sua utilidade, né, dentro de uma perspectiva. Os mais jovens, a questão da produção do sêmen, depois de uma certa idade, não é tão
aclamado esse aspecto, porém é um órgão do corpo e a gente precisa cuidar para ter saúde. Então tudo é importante nesse sistema chamado corpo humano, tudo é importante e precisa ser cuidado, ok? Então o câncer de próstata, portanto, é uma situação anormal. Você vê uma imagem da próstata normal e uma outra hipertrofiada, né? Então você tem uma situação de câncer ali que expande o órgão e ali impede até questões da urina. Então você tem dificuldade de urinar, nós vamos falar sobre isso, pode ser um indicador. Então essa fase inicial preventiva, ela pode ajudar a você chegar a um estado até de saúde um pouco mais crítico. Tá? Então é uma doença que tem uma evolução silenciosa, ela não apresenta sintomas na fase inicial, como está aqui o texto, né? E a realização de exames preventivos de rotina é fundamental para a detecção precoce. Nós temos que mudar uma cultura que é até corrente dentro até de organizações do fazejamento. A gente precisa se planejar, planejamento, organização, ações preventivas. Nós estamos muito acostumados com é tudo corrido mesmo. Não, peraí. Todas as coisas têm o seu tempo, o seu momento. Então, se eu tenho oportunidade de atuar preventivamente, por que não fazer? Né? Então, a gente está falando de saúde, a gente está falando do corpo físico, de tumores malignos que se desenvolvem e vão trazer prejuízo para você, para a família, para a sociedade. Enfim, a gente precisa estar na frente, ok? Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? Né? A detecção precoce é essencial e as chances de cura, como foi dito, chegam a mais de 90%. Então, principais exames são os seguintes: a gente tem o exame de toque retal, como nós falamos, né? É o urologista que vai realizar, permite avaliar o tamanho ali da próstata e, por conseguinte, ele vai avaliar, né, se tem algum problema ali que merece atenção, né, mesmo com ausência de sintomas. A partir dos 45 anos, a gente tem um fator de risco inicial, aos 50 a gente tem essa questão dos fatores sendo aumentados pela idade, né? Então você tem que conversar com o urologista para poder fazer essa análise e a partir dos 50 recomenda-se que faça isso anualmente. O exame de PSA, por sua vez, ele já identifica se há o problema, né? Que é o antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida na próstata, e os níveis alterados no sangue já indicam que tem um problema ali na glândula. Então a gente não quer chegar a esse estágio, a gente quer se antecipar, ok? E uma biópsia, naturalmente, a partir da contestação do problema, você vai ter que se submeter a isso para poder confirmar o diagnóstico. Então a gente está falando de prevenção. Então o exame de toque retal é uma situação que nos permite antecipar qualquer tipo de problema. Então vamos lá. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens, já falamos, e atinge, segundo as estatísticas, cerca de 30% da população masculina. Tá? Os principais sintomas: a gente tem aqui vontade de urinar com frequência, dor ao urinar, presença de sangue na urina ou no sêmen e dor ósseo na região. Então, problema, quando fala de dor, sangue, então a gente já tem um ponto de atenção aí. Por isso que é indicado o exame clínico de forma regular e preventivo. Tá certo, pessoal? A gente tem aqui um outro exemplo de uma hiperplasia prostática, uma próstata normal e uma próstata aumentada. A hiperplasia ela acontece até em função da idade, mas a gente está falando de um elemento estranho ali, que é o câncer no interior daquele órgão ali da próstata. Então a gente precisa fazer esse tratamento para saber distinguir: é crescimento por causa da idade ou tem alguma coisa ali que não deveria ter. A idade, vamos lá. Casos em que a doença afeta indivíduos antes dos 40 anos, eles definem pelos controles que é extremamente raro. Aumenta 40% em homens com mais de 50 anos e dobra para os maiores de 65 anos. Então, veja essa linha temporal, se a sua idade se encaixa em qual momento, para você começar a atuar isso, trazer para uma realidade prioritária. Tá? Então, o fator idade é importante observar nesse contexto. A diferença da questão da idade é que, com o passar do tempo, ele vai se formando ali de forma mais lenta e quando a gente percebe, já aconteceu. Então, cuidado aí se você está esse range aí de idade, vai começar a incluir isso na sua agenda. A questão dos possíveis causas do câncer. A gente não tem, assim como outros cânceres, né, às vezes causas exatas, mas é um conjunto de fatores, uma interação entre fatores ambientais e certa predisposição genética que acabam produzindo isso, potencializando o problema.
né? Então, por exemplo, as possíveis causas e fatores de risco para o câncer de próstata incluem idade avançada, como nós já falamos, histórico familiar, obesidade, uma dieta não saudável, outros fatores como tabagismo, consumo excessivo de álcool, exposição a produtos químicos e inflamação na próstata, isso aumenta o risco. Então, são fatores que potencializam o risco. Então, se você tem essas informações, é a hora de começar a fazer uma revisão acerca desses aspectos. Como é que está a minha idade? Eu tenho histórico familiar? Como é que está a minha saúde, minha dieta? Estou muito pesado, não estou? Né? Tenho uma dieta saudável? Faço exercício? Sou fumante? Bebo? Tenho álcool na minha rotina diária? Então, eu tenho exposição a produtos químicos? Tudo isso precisa ser observado e a importância da campanha é para trazer à tona, colocar na vitrine esses aspectos que já fazem parte do nosso cotidiano e a gente acaba não dando muita importância. Então vamos falar rapidamente sobre esses fatores de risco. A hereditariedade, ela apresenta fatores genéticos hereditários ali, ou um avô, ou um irmão, ou um pai, né, que já teve câncer de próstata. Então, principais causas de câncer de próstata está relacionado aos casos de família. Dá uma olhada se você tem algum histórico, alguém na família, você tem que parar e considerar já uma visita ao urologista e início do tratamento. A alimentação, homens com uma dieta rica em carne vermelha, gordura, derivados de leite e pobre em legumes, frutas e outros vegetais podem ter o risco aumentado. Olha só como a importância de uma saúde equilibrada, dentre outras coisas, ajuda na prevenção do câncer de próstata. E o tabagismo, por sua vez, uma das doenças que causa não só o câncer de próstata, mas outros cânceres, né? Então, além disso, o vício pode diminuir as possibilidades de uma recuperação. Interessante, né? E prognóstico positivo em homens que desenvolvem a doença. Então, aqui, ó, 3 elementos: hereditariedade, olhar para a linha temporal, para a sua história, alimentação, disciplina, tabagismo, você vencer o vício que está lhe levando para uma situação de encurtamento de vida. Tá? Alterações genéticas aí também. Em homens com alteração representa uma pequena porcentagem dos casos de câncer, mas é importante observar. A gente tem aí esse componente como algo a se pontuar. Sedentarismo e obesidade, já falamos um pouquinho sobre obesidade. O excesso de gordura no corpo também pode ter grande influência na relação do câncer de próstata. Homens com sobrepeso costumam apresentar versões mais agressivas dos tumores. Olha só que interessante. Né? Fator que pode complicar o tratamento e diminuir as chances de cura, assim como a má alimentação, a falta de exercício físico, pioram as possibilidades, agravando o quadro. Tem uma correlação muito direta. Ociosidade, né? Falta de exercício, falta de atividade, né? Preguiça, está oposto à relação com a saúde. Então a gente precisa ter isso muito claro. Se eu não me movimento, se eu não sou ativo, se eu estou aqui bem confortável, deitado eternamente em berço esplêndido, eu vou ter um prejuízo de saúde natural, porque nós não fomos feitos para isso. Né? Preguiça não é um componente importante, não é o nosso aliado. Outra coisa importante aqui que a gente falou de alimentação, de fumar, de beber, cuidado com o looping do hábito. Se você não conhece essa frase, essa palavra, eu lhe oriento a estudar sobre, porque você tem uma rotina ali já intrínseca que ela não é percebida. Você tem um anseio, uma necessidade, você tem uma deixa, né? Por exemplo, alguém que está ansioso, ele tem uma deixa, que é o cigarro que está ali, ou a bebida, e ele inclui isso na rotina e tem a recompensa. Então, toda vez que ele tiver um quadro de ansiedade, aquele elemento, aquela deixa, vai sempre aparecer como uma sugestão. Então, você precisa alterar a deixa, para que você possa substituí-la, incluir na sua rotina e você ter a recompensa, né? O exercício físico, por exemplo, ele é muito bom para aumentar os hormônios do bem-estar, da saúde, até a neurogênese. Então você precisa repensar a sua vida. A prevenção se baseia em adquirir hábitos de vida saudáveis. Vida equilibrada, dieta equilibrada, exercícios, evita o consumo de álcool, tabagismo. Isso é clássico, está aí para todo mundo. É uma decisão que só você pode tomar. Revisão dos hábitos, por sua vez, para a gente poder ter saúde, né? E aí observar os rostinhos aí felizes de uma idade já avançada, mas com qualidade de vida. Não adianta você chegar aos 90, 95, 100 anos, mas dependente de terceiros. Você precisa pensar numa perspectiva de vida com qualidade. Não adianta longevidade sem qualidade. Esses dois componentes precisam
coexistir, né? Dicas, então, de hábitos saudáveis: uma boa alimentação, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física regularmente, não fumar, evitar o consumo e excesso de álcool. Então, boas dicas, isso aí a gente quer te trazer, né? Como diz Provérbios 16, palavras agradáveis, são boas, né? São como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Tá aí, ó. Há quem diga que se sugestão, né, ou se conselho fosse bom, deveria ser pago, né? Não é para ser pago. A gente tem que ter a oportunidade de orientar. Então, faça o checklist, dá uma olhadinha, vou ao médico anualmente, use o recurso, né, a ferramenta do checklist, que ele te ajuda, é uma memória auxiliar, ele te ajuda a lembrar de pontos importantes. Prevenção e tratamento, de acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Uma dieta rica de frutas, verduras, legumes, de novo, alimentação, grãos e cereais, menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer. Poxa, então não vale a pena viver? Não, não vamos exagerar. A gente tem que trabalhar com equilíbrio. Duas coisas na vida que a gente precisa ter é rumo e prumo. Eu vi uma postagem sobre isso e achei bem interessante. Eu preciso ter propósito, foco na vida, e eu preciso ter equilíbrio para não trabalhar com os extremos, né? Então, assim, hábitos de caminhar, dormir cedo, beber bastante água, o apropriado, obviamente, né? Então, não perca tempo e deixa o preconceito de lado, deixa essa questão de que a cultura, né, dominante, tira ela e coloca o que é melhor para você. Se você já estiver na faixa recomendada lá, a partir dos 45, 50, para a realização dos exames, procure um urologista e converse sobre o tema. A detecção e o tratamento precoce podem salvar vidas. Você vai chegar no médico e fala assim: não precisa, faz o PSA. Você vai dizer: doutor, eu gostaria fortemente de solicitar que o senhor, por favor, faça o exame físico para que eu possa ter a minha consciência tranquila, ficar em paz. Outras questões de prevenção: o tratamento adequado depende de cada caso, obviamente. O médico vai fazer uma análise, né, da sua saúde como um todo e vai definir os riscos e os tratamentos apropriados para isso, tá? Em alguns casos, tem até a terapia hormonal entrando aí no contexto. Isso está na publicação do próprio Instituto Nacional do Câncer, falando sobre essas questões, né? Então, ampliando um pouquinho o nosso olhar para a dimensão da saúde do homem, o câncer de próstata é a campanha de Novembro Azul, mas a gente tem outros elementos, como câncer de pênis e câncer de testículo, que precisam fazer também parte da nossa agenda preventiva. Menos comuns, porém, são tumores que têm características próprias e podem ser evitados igualmente se tratados de forma precoce. Ok? Então, cuide da sua saúde, procure um médico e faça exames preventivos. No caso de câncer de pênis, em alguns estudos, a gente observa que a questão da higiene traz esse tipo de prejuízo. Então, fica um alerta aí para os homens, como a importância da higiene também afeta a nossa vida. Então, de novo, o foco do Novembro Azul é o câncer de próstata, está no centro das nossas atenções, das publicações, mas nós deixamos aí a atenção também para o câncer de testículo e de pênis, porque a nossa saúde ela importa em todas as suas dimensões. Também ampliando isso, saúde de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, causadas por fatores como obesidade, a mesma coisa, hipertensão, diabetes e tabagismo, ainda são as principais causas de morte entre os homens, superando a questão do câncer, inclusive, tá certo? Então, assim, vamos falar de câncer, ok? E quando você entra numa linha, numa disciplina de alimentação, de exercício, você vai inibindo outros riscos consequentemente. Novembro Azul, no contexto da saúde e do bem-estar do homem, essa é a nossa mensagem, esse é o nosso alerta. Então, agora que você já conhece a importância, você tem o poder da escolha, o poder da decisão. Você já não é mais vítima da falta de conhecimento e sabedoria. Agora a decisão está nas suas mãos. Você não tem tendência. Agora você, eu tenho isso porque eu tenho tendência. Ok, na verdade que você tem essa ciência, você parte para o princípio de ir na contramão dessa tendência, adotando ações preventivas. Então, garantir a saúde e o bem-estar do homem, procure o médico, realize exames preventivos, principalmente a partir de 50 anos. Mesmo que não exista nenhum caso de doença na sua família, a partir dos 50 anos você precisa caminhar na direção de um tratamento regular. Afinal das contas, a prevenção é a melhor forma de garantir a qualidade de vida, né? Então, cuidar da saúde também é coisa de homem. É uma frase de efeito aí muito bonita para despertar.
Então, prevenir é um ato de amor consigo mesmo, com a família e com quem te quer bem. Né? O homem que se cuida vive mais e melhor. Jesus falou em João 10,10: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso implica fazermos a nossa parte no contexto, na parceria com o Criador, ok? Então fica aí esse alerta, essa mensagem para todos nós. O melhor cuidado é a prevenção, então, portanto, se cuide, valorize a sua vida. Você tem muita história ainda para escrever, para viver, muita coisa para caminhar. Não permita que a falta de atenção, o descuidado, a falta de cuidado impeça essa sua jornada tão linda e maravilhosa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa.